Aula completa de Conte C. Fala aí, pessoal, tudo certo com vocês? Vamos nesse vídeo então entender vários usos aí que você pode ter para essa função Conte C, trabalhando aqui em cima dessa base de dados. Claro que eu vou deixar a planilha gratuita para você baixar e aí você pode ir acompanhando aqui também. Então, nessa planilha aqui do Excel, pessoal, você vai ver que nós temos uma base de dados de solicitações aí de unidades de uma empresa. Você vai ver que tem na coluna A o nome dessas unidades. Você vai perceber que tem várias unidades. Elas têm o nome spot em algum ponto aqui dentro dela. Você viu que está escrito de diversas maneiras diferentes. Então, já dando um rápido spoiler aí, a gente vai entender o Conte C em vários casos. Um deles vai ser quando você quer contar tudo que contém determinado texto. Isso é possível também. Você vai ver que você tem coluna com data. A gente vai querer contar tudo que foi a partir de abril, quantas foram por mês, entre outras contagens aí. Contagens mais gerais por unidade e outras mais complexas, que nem a última, onde você vai ter mais do que um critério. Então, pessoal, conforme essa base de dados, vamos começando aqui. Se a gente quer a contagem total, aí na verdade a gente nem usa conte-c, a gente usa a função conte-valores. Vou colocar igual conte.valores, conte com temudo, né? Ponto valores. E você vai marcar um intervalo. Ou seja, eu posso marcar desde a primeira unidade, Shift Ctrl seta do teclado para baixo, para eu ir até a última, fecho parênteses, aperto Enter. Essa função, conte.valores, é uma fórmula que já vai nos dar aí a contagem geral, ou seja, sem critérios. É aí que entra a questão do conte-c. Essa é a função que vai te permitir você aqui dentro do Excel fazer uma contagem específica. Então, quando você não tem critério, você quer a contagem geral, você vai de conte valores. Falou em critério, você quer contar especificamente alguma coisa, já você vai para o conte C. Você vai ver que eu fiz uma cópia aqui de uma das unidades que a gente tem na base, né? Essa Campinas Spot Promo. Se eu quiser contar quantas solicitações na base eu tenho dessa unidade, aí eu vou para o conte C então. Igual conte C, abro parênteses. Você vai ver que essa função te pede dois argumentos para você marcar. O primeiro argumento é o intervalo, ponto e vírgula, depois o critério. O intervalo, pessoal, é sempre onde você pode encontrar o seu critério, lá na base. Então, nessa base, eu vou marcar a coluna A inteira, perfeito? Ponto e vírgula. Qual dessas unidades eu quero contar, no caso? É a Campinas Spot. Você vai ver que eu vou dar um clique aqui nessa célula, onde está Campinas Spot Promo. Mas eu poderia também definir esse critério digitando ele entre aspas, Campinas. Só que você concorda que fica meio complexo se digitar isso aqui tudo? Então fica mais fácil você clicar numa célula que você esteja lendo essa palavra. Ah, professor, eu poderia clicar no Campinas Spot Promo da base? Você até pode. Porém, imagina que essa base depois vai ser atualizada. Aí pode ser que naquela célula não seja mais Campinas depois. Ou você vai querer arrastar para baixo sua fórmula para contar outras unidades. Então você sempre clica no critério que você isolou, beleza? Fechou parênteses, apertou o Enter, ele vai dizer que temos duas solicitações dessa unidade lá naquela base. Ah, mas e se eu quisesse a lista toda das unidades? Aí, pessoal, olha só. Você vai copiar a coluna A, vai colar ela aqui na direita, vai vir na guia dados para fazer o processo de remover duplicadas, apertou OK. Ele só vai deixar as exclusivas, as únicas, né, vamos dizer assim. E aí sim você vai poder chegar aqui com a sua fórmula para fazer a quantidade. Você vai fazer a contagem apenas do primeiro, ou seja, conte C. Mesma fórmula, né? Marco a coluna A como intervalo, ponto e vírgula. Marco Campinas como critério. Fecho parênteses, aperto Enter. E se eu arrastar para baixo? Concorda que essa fórmula aqui que a gente fez? Olha só que interessante. Você marcou ela considerando a coluna A da base, esse critério. Se você arrastar para baixo, então, nas linhas que vem logo abaixo, ela vai entender que é para manter pegando lá da base, porém considerando o critério nessa sequência. Marcar a coluna U, clicar no pincel de formatação, clicar na coluna V, para já imitar o layout, né? Você não vai deixar tudo de qualquer jeito aí não, né? Sempre bom se fazer uma coisa organizada, né? Inclusive, pessoal, você fazendo isso, aí sim você poderia, por exemplo, chegar aqui e fazer um gráfico, né? Que ele vai te dizer nesse gráfico quantas solicitações você teve por unidade aí no caso, né? Claro que aqui são muitas unidades diferentes que temos nessa base, mas, como você percebe aí, ele já está te dando aí essa informação também, né? Beleza, pessoal. Seguindo aqui então.
solicitação por unidade que contenha a palavra spot, tá bom? Como que você vai fazer esse caso do spot? Olha só, pessoal. Se eu quero contar tudo que contém spot, você vai ver que tem umas que estão spot.espaço promo, spot promo tudo junto. Ou seja, olha só que interessante, vê se essa você já conhecia. Eu posso fazer assim, ó, conte C, intervalo é a própria coluna A, ponto e vírgula. Esse critério eu vou definir assim, ó. Lembra que eu te falei que você precisa de aspas quando você vai digitar pelo teclado? Então, olha só, eu vou abrir aspas, eu vou colocar asterisco, eu vou digitar spot, outro asterisco, fecho aspas, e esse é meu critério do contém. Ou seja, são 24 solicitações nessa base, nas unidades spot. Ou seja, 24 linhas lá da base, 24 células, contém a palavra spot em algum ponto dela. Então, pessoal, esse contém aqui é bem interessante, né? Ajuda bastante aí você fazer a contagem mesmo quando você tem dados despadronizados aqui no Excel, né? Favorecendo aí para você conseguir de uma maneira prática e rápida chegar nessa informação, né? Essa base aqui, pessoal, entenda que essa função contiC também são coisas que você pode ter aí em qualquer área de uma empresa, né? Tudo quanto é tipo de área, organização, tipo de empresa, ramo de atividade, né? Todas elas você pode encontrar bases assim e trabalhar com a função contiC para chegar em alguns indicadores, né? Se você quiser a contagem mensal, ou seja, por mês eu preciso saber a quantidade de solicitações que ocorreram, ou a quantidade de vendas, ou a quantidade de itens, enfim. Para qualquer situação desse tipo, você vai ter que olhar para a sua base, para a coluna onde você tem períodos aí, né? Se a gente prestar atenção aqui, a coluna J ela me dá a data dessas solicitações. O que seria uma boa ideia eu fazer aqui? Entrar com uma coluna nova, para eu conseguir arrancar dessa data, vamos dizer assim, apenas o mês dessa informação. Eu tenho várias maneiras de fazer isso, tá? Uma que eu acho legal é com a função texto. A função texto vai me pedir dois argumentos. O valor, que é a própria data que eu já tenho, ponto e vírgula, uma máscara de texto. Poderia colocar 3 vezes a letra M, por exemplo, entre aspas. Fazendo assim, ela vai me dar o mês abreviado aqui no caso. E agora, para eu fazer essa contagem dos meses, eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Escrever mês, escrever JN, de janeiro abreviado, né? Arrasto para a direita, para eu formar até dezembro aqui no caso, né? Você viu que quando você arrasta um mês para a direita, mesmo que seja abreviado, ele vai te dando a sequência aí dos meses, certo? E aí embaixo de mês, eu poderia entrar com a quantidade. Fazendo aqui então um conte C para o meu primeiro mês, ó, igual conte C. Intervalo é essa própria coluna que acabamos de gerar com fórmula lá na base, ponto e vírgula. O mês, eu vou clicar nesse janeiro que eu montei aqui na tabela de apoio. Fecho parênteses, antes de apertar o Enter. Nesse caso aqui, esse intervalo, vê se você está concordando comigo. Ele vai ter que ficar travado, certo? Porque você vai arrastar essa fórmula para a direita, não vai? Esse intervalo poderia vir para cá e se deslocando para a direita? Não, né? Ele tem que ficar parado aqui na coluna K. É por isso que a gente trava para poder arrastar para a direita e o intervalo continuar pegando lá. E nosso critério, sim, fica solto, né? Ele vai ter que ir para a direita. Assim como no caso anterior, onde o critério tinha que ir para baixo, né? O intervalo, no caso anterior, a gente não precisou travar. Por quê? A gente ia arrastar a fórmula para baixo. Então o intervalo ia continuar pegando lá naquela coluna da base, certo? Ele não ia se deslocar para a direita. Beleza. Aí sim, ele já vai me dar aqui a contagem. Posso arrastar para a direita essa fórmula, que ele já vai me dar todas as informações aqui. Na base eu só tenho até maio mesmo, tá? E basicamente seria isso. Aí, pessoal, você viu então que esses casos até então são bem interessantes aí, que você percebe que você pode unir vários recursos do Excel ao mesmo tempo para fazer essas montagens, né? Você começou tratando dados lá na sua base, com, nesse último caso, por exemplo, a função texto para isolar apenas o mês. Depois você montou a tabela de apoio, você fez conte-C, você travou, você arrastou. E você ainda poderia completar criando um gráfico aqui, ou de linhas. Você viu que eu entrei em gráficos recomendados? Ele me dá aqui algumas opções, né? O de linhas, o de colunas, o de área, enfim, o de Pareto. Ele dá alguns outros aqui que para esse caso não fazem tanto sentido, mas também não deixa de ser um recurso interessante aí do Excel também. Então, unificando aí os principais recursos. Seguindo aí então, pessoal, agora queremos contar acima de R$ 1.000
nessa base. Você vai ver que na coluna N de navio nós temos os valores aí dessas solicitações, certo? Cada item vai possuir aí o seu respectivo valor. Aqui nessa base seria o ticket car, quanto foi gasto aí em cada uma dessas viagens aí de solicitações dessa empresa, né? Beleza. Se eu precisar fazer isso, quero contar quantos são acima de R$ 1.000, é o conte C também que vai te dar essa métrica. Ó, igual conte.c, abro parênteses, coluna N vai ser o meu intervalo agora, ponto e vírgula. Como é que é esse critério do acima de 1.000? É você fazer maior do que 1.000 como critério. Você vai abrir aspas, vai colocar sinal de maior e vai digitar 1.000. Perceba que no número você não vai digitar ponto, você não vai digitar R cifrão, vai só o critério assim, entre aspas, beleza? Fechou o parênteses, apertou o Enter, ou seja, ele já vai te dizer aí, ó, acima de 1.000 são 14. Se você quisesse menor do que 1.000, seria só inverter o sinal, certo? Ou se você quisesse até 1.000, seria menor ou igual a 1.000, certo? Sempre que a gente faz menor ou igual, ou maior ou igual no Excel, é sempre primeiro o sinal de menor ou maior e depois o igual, tudo junto, tá? Essa é a forma de fazer isso no Excel. Vou deixar aqui então, maior do que 1.000, apertei o Enter, ele já vai me dar aqui. Quantas eu tenho a partir de abril? Aqui, pessoal, para fazer esse caso, você tem mais de uma forma, tá? Se numa célula qualquer você colocasse você poderia contar quantas são acima de 31 de março, por exemplo, mas o que eu considero uma prática melhor nesse caso é você primeiro fazer uma coisa que a gente até já fez, que é aquela tabela da contagem por mês, e você aproveitar ela, tudo bem? Para esse caso aqui em específico, quando você quer contar após determinada data, eu sempre acho que o mais prático é fazer isso. Por mais que essa forma do conte C com sinal de maior e depois um número ou uma data funcione, eu acho que é mais prático você fazer primeiro a tabela de apoio e aí apenas apurar aí as informações que você precisa. Então, se eu quero tudo que é a partir de abril, aqui eu poderia chegar com uma soma, né? Igual soma, marcar desde abril até o final, fechar parênteses e apertar o Enter. Ele já vai dizer aí pra gente quantas a gente teve a partir de abril no caso. Uma outra forma então de fazer isso seria quando você faz igual conte C, marco a coluna das datas na base, ponto e vírgula, e aí eu coloco entre aspas maior ou igual a 01 do 4 de 2025. Deixa eu só checar se as datas são de 2025 mesmo, é isso mesmo. Fecho aspas, fecho parênteses e aperto o Enter. Você vai ver que dessa forma dá o mesmo resultado, né? Por que eu não gosto tanto dessa forma aqui, né? Aqui, pessoal, eu acho que fica uma coisa meio vaga, sabe? Fica difícil depois de você lembrar até onde você está contando. Eu acho que se você faz a soma marcando a própria tabela que você já montou contando por mês, acho que fica um pouco mais prático, inclusive para depois você conseguir alterar o período, enfim. E por fim, se você quiser a quantidade de vendas acima de R$ 1.000 na unidade de São Paulo Spot Promo, você viu que aqui você tem dois critérios, tanto o acima de 1.000 quanto o critério da unidade, né? São Paulo. Então, pessoal, quando você tem dois critérios, não é o conte C que vai resolver para você, mas sim o conte Cs, no plural. Essa função conte Cs é muito semelhante ao conte C, porém, você vai precisar de dois pares de intervalo e critério. Então, você vai perceber que ele vai te pedir intervalo do critério 1, ponto e vírgula, critério 1. Então vamos lá para a base, marcar a coluna das unidades como o primeiro intervalo, ponto e vírgula. Agora eu vou precisar daquele critério de São Paulo Spot Promo. Ele está escrito aqui assim, nesse caso eu vou escrever entre aspas, São Paulo Spot Promo. Apesar de que eu já te falei que essa não é a melhor das opções, mas só para a gente dar uma variada aqui na montagem dos critérios, né? Ponto e vírgula. Agora eu preciso de mais um intervalo. Vai ser a coluna do ticket. Ponto e vírgula. Agora eu quero o critério de tudo que é acima de 1.000. Maior do que 1.000. Entre aspas, com sinal de maior nesse caso, né? Misturando aí um pouco então as coisas que a gente viu em casos anteriores de maneira isolada, tudo numa única fórmula, né? Numa única função. Apertei o Enter, então, na unidade São Paulo Spot Promo, não tivemos nenhuma venda acima de R$ 1.000. Vamos forçar a barra para ter uma acima de 1.000 em São Paulo Spot Promo? Ó, na linha 16 e 17 a gente tem ela, certo? As duas são abaixo de 1.000, vou trocar a primeira para 1.500 e a segunda para 2.600. Concorda que lá teria que dar 2 agora? Deu 2.
Então, pessoal, você vê que tem vários São Paulo aqui nos critérios e eu ainda pintei aqui de branco, preto e vermelho, mas eu não sou São Paulino não, tá? Mera coincidência aí. Beleza, pessoal? Então a gente viu nesse vídeo vários usos, né, para as funções cont.c e cont.sys, misturando com alguns outros recursos aí do Excel também. E se você quiser aprender mais, me siga por aqui, inscreva-se aí no canal. Precisando dos serviços da tela, é só entrar em contato, eu sou o Breno. E a gente se vê aí num próximo vídeo. Abraço!